Fala, meus mestres, tudo bem? Estamos em mais um episódio do GR Podcast e um assunto que todos vocês têm dúvida. Antes disso, compartilha e curte, me manda ideias que a gente vai trazer conteúdos do dia a dia para que vocês conheçam e entendam um pouco mais sobre o gerenciamento de risco. Estou com um convidado ilustre aqui, o nome é... Vinícius Dias. Fala, turma, como é que vai? Tudo certo? Hoje a gente vai estar abordando um tema aí bem interessante. Atualmente estou na área comercial, porém passei um bom tempo na área de treinamento e capacitação, na área de transportadoras e condutores, e vamos para cima. Cara, quando você fala treinamento e capacitação, já trouxe para o nosso dia a dia. Sempre vai gerar uma dúvida. Por que eu preciso treinar? Dá um exemplo pra gente. Hoje, sigo eu como exemplo. Acabei de comprar um caminhão novo, não conheço nada. Por que eu tenho que ter todo esse processo? Aonde que está o mistério desse tal gerenciamento de risco? Aí a gente começa. O senhor sabe, senhor, já estou achando que eu estou no treinamento. Já achou que está me treinando? Você sabe o que é PGR? Tenho ideia. O que é o PGR? É o programa, na verdade, é o plano de gerenciamento de risco. Plano de gerenciamento de risco. E aí, começando com o plano de gerenciamento de risco, a gente vem ali com as normas que tem dentro da apólice de seguro, que é o que você vai precisar cumprir. E a gerenciadora de risco vai estar ali para te explicar o passo a passo. O que é bem bacana? Um treinador. O que ele precisa já para poder vir numa empresa igual a minha, me treinar ou capacitar meu time? Antes de mais nada, você procurou a gerenciadora de risco, fechou o contrato. O que o treinador ele vai fazer? Ele vai entender a sua operação através da apólice. Já falou tudo o que eu queria saber. Muitas das vezes nem o próprio transportador conhece a sua operação. Ele sabe o essencial, né? Que é transportar. Ele precisa pôr o caminhão no local de coleta e entregar para o cliente final. Essas regras, por que é importante entender? Tem tipo de mercadoria, qual que é a ideia de conhecer primeiro para poder treinar? Porque o que acontece? Muitas das vezes a transportadora contrata ali o seguro. Uhum. E aí, com a apólice de seguro dela, são todas as informações que ela passou para o corretor. É um livro, né? É bastante. É bastante informação. E ela passou tudo aquilo ali para o corretor. E aí o corretor foi anotando e elaborou a apólice de seguro dela. Só que muitas das vezes, as garantias, os limites. E muitas das vezes, a pessoa ela não lê aquela parte de itens excluídos. Uhum. Que é um ponto que a gente traz bastante. Eu levava bastante, né, no treinamento. Esses itens excluídos. Por quê? A partir do momento que você contrata o seguro, contrata a gerenciadora, você vai receber um treinamento do quê? Nós vamos por partes. Pensar num ciclo, né? Como começa o ciclo desse processo? A gente começa a apólice de seguro, aí vem a gerenciadora com análise de perfil, checklist e o monitoramento. O rastreamento da viagem. Que é o rastreamento da viagem. E nem sempre uma viagem tem tudo isso, né? Muitas das vezes ele é parcial. Muitas das vezes o que acontece? Tem viagem que só pede ali, dependendo do valor, análise de perfil. Uhum. Que é o início de tudo. Que é o início para garantir já o processo de seguro. E aí, para você começar com isso, coisas que eu já presenciei. Tem transportadora que você chega, tem 40 funcionários. Então vai dividir ali as funções. Então, geralmente, a RH vai ficar com a parte de análise de perfil, que é a parte de cadastro com tudo. Frota, que é a parte do transporte logística, vai tomar conta ali do checklist. E ali tem a área de monitoramento, de rastreamento do gerenciamento de risco. Que fica com a solicitação de monitoramento e o acompanhamento da viagem no decorrer. Já aconteceu de você chegar numa transportadora, como eu disse o exemplo, igual a minha, só tem eu, que faça todo esse processo com uma pessoa ou duas no máximo? Já aconteceu. E aí o que eu sempre peço, né? Eu sempre trabalhei de duas maneiras, né? Na online e na presencial. Eu sempre preferia presencial, no tete a tete. Quando era no online, era uma pessoa, eu deixava bem claro qual horário a gente consegue agendar, que vai ser eu e você focado ali 100%. Nem sempre dá para treinar todos os modos ao mesmo tempo, né? Porque às vezes a agenda da pessoa também ali é corrida. Mas quando a pessoa fala, eu consigo parar ali 1 hora. Então, em 1 hora eu vou te resumir o que você vai precisar fazer. Só que você precisa estar preparado para analisar, entender e tirar suas dúvidas. Uhum. Não eu te passar e você tá aqui. Não, pode ir lá. Vai lá, tá liberado. Libera a carga. E você porque falando e a pessoa muitas vezes não prestando atenção. O motorista ali liberando o motorista. E online, muitas das vezes, você tá treinando, conversando com a pessoa e ela aqui no celular. Não tá prestando atenção nos processos. Exato. Né? Principalmente o processo sistêmico, né, Vinícius? Que é muita etapa, né?
às vezes etapas que não são concluídas, no final não consegue fechar. Ou às vezes era uma informação importante que acabou não enviando. E deixou passar na hora do treinamento. E aí surge as dúvidas. E o bacana disso é que tudo gera custo para o transportador, né? Exato. Uma pesquisa de consulta mal feita, com um ingresso de dado errado, um RG que foi informado com números errados, ele envia. Se houver uma reprova, ele vai pagar novamente uma pesquisa ou uma nova consulta, né? Exatamente, vai gerar um novo custo para ele, e sendo que era algo que foi falado no treinamento. Então, a partir do momento que ele começa a entender que ele precisa ter o conhecimento para começar a redução de custo, não somente na parte da análise de perfil, mas sim no todo, porque a gente fala em questões do quê? Na parte do monitoramento. Se ele tem ali uma gestão de entrega, a gestão logística, ele entende a previsão de chegada e ele começa a acompanhar isso. Ele começa a ter base, né? Começa a ter números. Ele começa a entregar. Aquele transportador que tinha um cliente X e só chegava a entrega atrasada. A partir do momento que ele começa a entender o gerenciamento de risco, entregar o que ele precisa entregar, entender a operação dele, juntamente com a GR, com a gerenciadora de risco, e o motorista aprendendo também as obrigações dele, a entrega acontece com eficiência. Pode ser que mais rápida, pode ser que sim, mas com segurança. Mais estratégias, né? Com segurança, agindo em cima de estratégias. Um tema bastante importante que eu sempre trazia com os motoristas, né? Eu não começava nenhum treinamento falando de manual de macro. Não, você tem o que já estressa o condutor, né? Quando você chega já abordando um cara com esse tema, ele já olha para você e fala, lá vem aquele cara chato de novo. Ou ele vai fazer igual a gente estava falando, ele presta atenção sem prestar atenção. Né? Atende ligação no meio de treinamento. Então, o que acontece? Eu sempre trazia a questão da apólice de seguro. E aí eu começava com, você tem seu carro. Lá no seu seguro, você colocou que só você dirigia seu carro. Sua mulher pegou o carro e bateu o carro. E aí, como é que faz? Essa é a primeira pergunta. A indenização já se foi. Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer. Quem está dirigindo? Ou o local que estava parado. Exato. E aí vem junto com a apólice de seguro da transportadora que você presta serviço. Então tem ali as normas que você precisa se cumprir. Se você não cumprir elas, você não vai estar colocando só o CNPJ em perigo, em risco. Você vai estar colocando a sua vida. Exatamente. Então, um ponto, né? A gente não pode chegar e já falar, não, que o motorista está errado em ir na velocidade, que não sei o que, não sei o que. Não. Ele sabe que ele está errado, ele fez a escolha. Ele estudou. Essas práticas ele já conhece. Ele já aprendeu. Ele precisa conhecer o processo, ele precisa entender por que ele está fazendo. O processo de tudo que envolve e tudo que corre risco, que pode tirar a vida dele, a vida de um pai de família. Ou, de repente, dá um prejuízo, um dano muito grande com a transportadora. Um dano muito grande para a transportadora, né? Porque nesses casos, sempre tem alguém com celular. Hoje em dia, todo mundo tem um celular. Tira foto. É igual aquela questão do vídeo, que o cara passa com o caminhão correndo, aí o cara vai tombar. Caminhão não, perdão, com o ônibus. Vai tombar. O cara vai tombar. Exatamente. E hoje, muitas vezes, hoje em dia... é o nome da transportadora lá. E hoje em dia, as pessoas estão muito focadas em filmar do que ajudar, né? Então, acho que automaticamente vai pra mídia. Exatamente. Eu te ajudo. Geralmente é assim. Ô Vinícius, uma coisa que eu acho que é bem importante para o nosso podcast. A gente quer conhecer partes e processos que muitas das vezes é prejuízo para o transportador. Vamos, já que você citou que o treinamento ele é focado por módulos. Então ele inicia pela pólice de seguro, ele segue por análise de perfil, para o checklist e pela solicitação de monitoramento, que é a famosa SM. Na pesquisa, no análise de perfil, quais os toques que você tem para passar para o pessoal que eles têm que ficar atentos? Por exemplo, uma das coisas que eu sei que gera muitas dúvidas no transportador, o que é pesquisa, o que é consulta? E quando que ele deve contratar a pesquisa, quando que ele deve contratar o conjunto, né? A pesquisa e a consulta. Qual que é a explicação disso? Como que, de uma forma simples e lógica, como que ele pode entender isso? O que é pesquisa, o que é consulta? Vamos lá. A pesquisa nada mais é que um cadastro. É a primeira vez que você vai consultar aquele motorista. Então, você vai cadastrar ele no sistema, você vai preencher as informações dele e ali vai ser realizado a primeira pesquisa dele. Então vamos lá. Aonde
traz toda a informação. Porque não existe como a gente analisar todo o processo se não houver dados. Exatamente. Então a pesquisa nada mais é do que a inclusão de todos os dados, seja dados particulares do veículo e assim por diante. Então você cria uma base. A pesquisa é isso, você criar a base. Você tem a base ali do conjunto. Certo. Conjunto que é proprietário, cavalo, carreta e motorista. Exato. Perfeito. E o que é a consulta? A consulta é um tema bem legal porque muitas das vezes alguns transportadores não entendem isso, né? Geralmente as apólices elas trabalham em cima do quê? Frota agregada e terceiro. E aí geralmente elas dão lá, né, a validade do frota 12 meses, que é 1 ano, o agregado que é o semestral e o terceiro que é o 30, autônomo, né? Que é o autônomo, 30 dias a validade. Uhum. Então, a cada 30 dias uma nova tem que revalidar. Essa consulta. Certo. Mas aí a minha dúvida é o seguinte, a consulta, o que é a consulta? A consulta é a sequência da pesquisa? Exato. É a sequência da pesquisa consulta. Toda vez que existe uma pesquisa, é obrigatória a consulta ou, ao contrário, você fez uma pesquisa, tem a validade para a frota 6 meses, autônomo 30 dias. Ou, imediatamente, deve haver a consulta? Vem de acordo com a apólice. De acordo com a apólice. De acordo com a apólice. Ela que tem a exigência. Que determina ali da maneira que você deve seguir. Bacana. Isso é importante a leitura da apólice, pelo menos nessas etapas, para você entender o que você precisa ser cumprido ali de acordo com o que você assinou. Então, se o transportador tem dúvida, a primeira pessoa que ele deve procurar é o corretor de seguros, para entender o que é a exigência para poder instruir. A melhor pessoa para tirar a dúvida dele é o corretor na questão da apólice de seguro, para ele entender melhor ainda a operação dele. E aí, junto com a gerenciadora de risco, eles debaterem isso, colocar na ferramenta, conjunto, programar. Bacana. Então, só para ficar claro, a pesquisa é toda a informação para criar uma base de dados e a consulta é a revalidação da pesquisa. Exato. Então, se existe a pesquisa, todo o processo para frente de renovação será uma consulta, que ele vai buscar a informação, como ela já existe, vai revalidar os processos. Geralmente a consulta ela vem para quê? Para ver ali durante o mês, que nem no terceiro, se ele está ok ainda, se está com a validade ok. Porque geralmente tem consulta, o que acontece? A pesquisa, né? Eles dão a validade dos 30 dias, porém durante cada embarque dele, às 24 horas, tem que gerar uma consulta. Porque é um autônomo, é um terceiro. Entendi. E aí automaticamente você tem alguma cláusula da apólice que ele vai determinar o tanto de tempo para ele virar um agregado, que daí já é 6 meses. Exatamente. Bacana. Até para a gente conseguir fazer uma construção disso. Eu vejo que muitos transportadores eles acabam não conhecendo esse fluxo, ou não conhecendo essa trajetória, e muitas das vezes ele perde dinheiro. Por quê? É dinheiro na mesa, né? Toda vez que ele faz a consulta ou a pesquisa, ele tem um valor agregado comercial para pagar. Voltando no treinamento, se o colaborador dele não conhece esse procedimento, o que ele faz? Ao invés de mandar uma pesquisa e sequências de consulta quando necessário, por exemplo, um autônomo, ele fica mandando sequências de pesquisa e automaticamente a fatura dele vem lá em cima. No treinamento, normalmente a galera conhece esse procedimento quando você vai explicar como efetua a pesquisa ou consulta, ou se é nítido que o pessoal não tem ainda a inteligência ou conhece bem desse fluxo, desse trâmite. Legal. Então, um dos focos que eu focava bastante ali era essa questão. Abrir a tela e mostrava o que é a consulta ou o que é a pesquisa, ou o cadastro no caso. Né? E aí, os momentos exatos para ser utilizado. Porém, juntamente com o PGR, é formada ali a parametrização do sistema de acordo com o seu CNPJ, que está na sua apólice. Então, se você errar manual, o sistema vai te lembrar. Mas nem toda gerenciadora é assim, mas, né? A gente tem essa pegada, né? Nem toda gerenciadora tem isso, né? Já programado. Programado ali, parametrizado. Mas já existe inteligência para que isso seja informado. As grandes do mercado já trabalham dessa maneira. Bacana, então já é algo diferenciado, né? Então, para o colaborador em si, é muito importante ele conhecer esse fluxo para ele não imputar algo errado ou ter essa repesquisa. A gente sabe que já teve operações que o colaborador que lançava pesquisa lançou no mês ali 1000 pesquisas, sendo que ele podia ter lançado cada consulta. E aí o custo foi lá em cima e aí vai. No treinamento, Vinícius, normalmente que vocês aplicam ou aplicou um dia nessa sua trajetória profissional, existe
o ensinamento para essa pessoa de como cadastrar ou pesquisar ou consultar? E existe também a prática de análise de fatura ou não são os mesmos departamentos? Não, a parte de análise de fatura Nunca foi normalmente não é treinada, né? Sempre a parte do lançar, a diferença da pesquisa e a consulta. No final do treinamento, passava uma provinha para entender ali, faz aqui no... Você senta aqui, executa para ver se você realmente entendeu. Mas aí, por que eu te fiz essa pergunta? É bem interessante ambas as partes conhecerem, porque nem sempre quem é treinado a fazer é quem confere, principalmente a fatura. E eu vejo muito no mercado transportadoras que não sabem por que é imputado pagando fatura sem conhecer no final do mês esse número. Por isso que era um ponto legal que eu tentava trazer o time do financeiro para perto, para também entender um pouco, nem que fosse para participar ali 30 minutos do treinamento, mas para ter uma noção do que eles estavam contratando. Porque, querendo ou não, quando chega a fatura, aí é uma dor de cabeça. Vai chegar, mas a gente está com um custo aqui e tal. É necessário? É necessário. Vinícius, qual que é o time disso, de um retorno de uma pesquisa ou uma consulta no mercado? Geralmente de 15 minutos, depende da gerenciadora de risco. Tem gerenciadora de risco que te dá um retorno em 2 horas. O mínimo estipulado é 2 horas. 5 horas? Tem gerenciadora que coloca 5 horas. Nossa. Mas de um time legal para o transportador, qual que é o tempo? Acho que interessante. 15 minutos. É um retorno rápido. Após de 15 minutos. Mas... com fontes confiáveis. E uma gerenciadora que trabalhe com mais de uma fonte. Né? Que bacana. Vinícius, existe diferenciação de preço para essa consulta de 15 minutos ou é um pacote diferenciado? Como que funciona isso? Então, vai de gerenciadora para gerenciadora. Tem gerenciadora que tem um valor fechado, conjunto, e te entrega em 15 minutos. Já tem gerenciadora que diferencia os valores. Se for mais rápido é X valor. Se for 2 horas, 3 horas, aí vai te dando tempo. Diferencia isso, né? Que bacana. Uma outra dúvida quanto ainda ao treinamento de análise de perfil. Você comentou que existe diferenciação agregado, frota e autônomo. Temos tempo de retorno, mas esse input, ele é informado por e-mail ou via WhatsApp? Sempre e-mail formalizado com um documento em PDF. Até mesmo porque você tendo ali esse ok da gerenciadora, no caso de sinistro, de roubo ou acidente, a primeira coisa que eu vou pedir para você é o documento. É a análise do conjunto. Que bacana. Então você vê que já faz muito sentido realmente os colaboradores, a parte fiscal, a liderança terem conhecimento desse contexto para poder... noção sobre isso, porque vai precisar. Bacana. Vinícius, passando para a próxima etapa, que é o checklist, certo? Depois do análise de perfil vem o checklist. Quais são as obrigatoriedades? Como que deve ser feito um checklist com eficiência? Checklist com eficiência, né? É sempre o veículo vazio. Bacana. O veículo parado, com todos os sensores e atuadores ali funcionando para o teste. E ali é realizado. Então aí a gente tem checklist que é realizado em até 30 minutos. Agora, né, tem a tecnologia, né, do checklist sistêmico, né, que não precisa do motorista abrir porta. É uma inovação. Mas vamos lá, agora você gerou uma dúvida para o próprio transportador. Checklist sistêmico, checklist presencial, é homologado pela Polis? Sim. Tem muita Polis hoje que estão homologando o checklist sistêmico. Por quê? Ele é mais rápido. Mas ele te traz a mesma eficiência? Digamos que sim. Mas no meu ver, Vinícius falando, eu prefiro o checklist físico. Uhum. Que é o você está olhando o aparato, né? É o motorista abrindo a porta, engatando, abrindo porta de baú. Uhum. Mas até para o transportador entender, o que é o checklist sistêmico? O checklist sistêmico, ele busca um histórico de viagens passadas para ver a comunicação dos sensores. E no momento ali do teste, ele envia os comandos. Se gerou o bloqueio, gerou a sirene no sistema, tá ok. Esse é o checklist do sistema. Mas ele busca o histórico das viagens, né? Para ver se havia funcionamento, abertura de porta. Certo ali, abertura de porta, na hora que liberou a porta do motorista, na hora que desengatou se gerou, na hora que engatou se gerou a conexão.
checklist é o mesmo fundamento também, então, da análise de perfil. Existe o envio, existe tempo, existe cobranças. Sim, certo? Qual que é o prazo, mais ou menos, de um retorno no checklist? Tem um checklist agendado, que você agenda o horário que você quer que seja realizado. Para conseguir fazer com que o produtor esteja esperando, né? E aí tem aquele que é o Express, né? Que é o mais rápido. Que ali você seleciona e até 30 minutos você tem ali o checklist a devolutiva. Mas lembrando que é sempre com o caminhão parado. Sempre com o caminhão parado. E, de exigência, né? O veículo vazio. Até para teste de abertura de porta e tal. Que é um caso que é porque quer fazer o checklist com o veículo lá já com... Se o veículo está carregado e está sem checklist, já está descoberto por apólice. Exato. Primeiro princípio. Começou meio que errado aí já. Então sempre vazio. Só que acontece bastante. Antes do embarque. O cara carrega, aí não tem checklist. Aí vai fazer o teste. O veículo já com um lacre lá. Uma dúvida, Vinícius, que também ainda faz parte de todo... O que é bacana, né? Esse ciclo que a gente está apresentando, que muitas vezes o transportador não conhece, é que todo esse fluxo ele tem uma amarração um com o outro. E muitas das vezes o retorno, quem conhece de análise de perfil, automaticamente ingressa no parte checklist. Qual que é a dúvida em si? Quando você imputa um veículo dentro de uma análise de perfil ou, de repente, de um checklist, existe a oportunidade de você fazer individual ou em conjunto. Por exemplo, uma análise de perfil, eu consigo fazer só do motorista? Consigo fazer só do proprietário? Ou existe pacotes onde existe motorista, proprietário, cavalo e carreta? Sim, dá para fazer individual e dá para fazer em conjunto, na análise de perfil. Agora, checklist, no caso, uma carreta. Você não consegue fazer o checklist somente da carreta, né? Parado. Porque não tem comunicação. Mas onde que está o ganho para o transportador? Toda vez que ele faz uma análise de perfil completa, ele paga pelo combo, né? Ele não paga individual. E geralmente o conjunto ele serve mais em combo. Por isso que eu falo, qual que é a ideia aqui da gente abrir isso para uma inteligência para quem esteja nos assistindo? Muitas das vezes você tem um motorista para ser analisado, um proprietário para ser analisado e um conjunto que esteja próximo ao vencimento. Se você juntar todos esses, o combo em si, você acaba pagando mais barato, né? Exato, e fazendo ali. E o que muitas das vezes o transportador não sabe. Ele faz tudo separado, paga preços unitários ao invés de um conjunto completo. Tem um custo maior e era uma questão que eu sempre trazia bastante no treinamento. Essa questão da redução do custo. Se você tem uma ferramenta que vai te ajudar a reduzir, utiliza. Tem que estar nessa inteligência em si, né? Uma outra questão em si, Vinícius. Quando a gente fala nessa abrangência financeira, responsabilidade da própria policy em si, trazendo todo esse conhecimento junto ao checklist, né? Porque muitas das vezes também o transportador faz o checklist de uma carreta graneleira e solicita com porta de baú. Então, automaticamente vai haver a reprovação. E aí essa questão entra na análise de perfil. Na hora que está cadastrando o veículo. Tem lá qual que é o tipo do veículo, as informações do veículo. Tem que estar batendo de acordo com o veículo. Porque o que tiver no cadastro do veículo é o que vai ser cobrado no checklist. Exatamente. Então, isso é muito importante, revisar o cadastro bem feito com o que está sendo feito no checklist. Sim. Por isso que é importante também a equipe do transportador conhecer bem. Uma outra dúvida, Vinícius. Quando a gente faz o retorno dessas informações, por exemplo, hoje eu tenho uma viagem, certo? Eu precisei utilizar um motorista, um proprietário, um cavalo e uma carreta. Fiz todo o conjunto, liberou tudo ok. Quando esse motorista, vamos supor que ele subiu de Santos para São Paulo, chegando em São Paulo, ele utiliza novamente o motorista, o proprietário e o cavalo. Só que, por questão de logística, ele teve que trocar a carreta. É obrigatório ter que fazer a consulta total novamente ou ele pode utilizar a consulta anterior? Havendo a troca, né, da carreta. O que acontece? Quando a gente fala em conjunto, muitos dos casos o que acontece? Vai estar vinculado
motorista, o cavalo e a carreta. Tudo um conjunto completo, né? Muita gente acha isso, só que não, vai sair cada consulta separadamente. Separadamente. Motorista, carreta e cavalo. Certo. Cada um com a sua pesquisa. Mas o que é bem importante, né? Todo transportador ele tem que estar em negociação com o seu corretor. Exato. Porque se ele negocia com o corretor, ele vai conseguir administrar todas essas liberações individuais. Exato. Porque tem, muitas das vezes, corretores que acabam liberando na própria apólice de seguro somente o conjunto. E aí, quando existe essa troca, o que acontece? Ele está descoberto pelo seguro. Exato. E aí, geralmente, quando acontece a troca, em muitos dos casos, às vezes não tem uma pesquisa que nem o cavalo mecânico teve que passar por uma infecção, não vai conseguir seguir viagem. Aí ele manda um outro. E geralmente esse não tem. Mas é por isso que eu falo, eu acho que essa sacada... Não tem checklist, não tem análise de perfil. Não tem praticamente nada, né? Mas o que é importante para o transportador conhecer? Ele tratando, negociando com o corretor, com a apólice de seguro, ele consegue, de repente, fazer uma consulta em conjunto, porém com liberações individuais. Automaticamente, se ele tem uma frota de 40 carretas e 20 cavalos, essa troca de engate, ele pode ter a validade das 40 carretas, porém na transferência, exatamente, só que acordado com o próprio corretor. Então, o que eu vejo muito no mercado, muitas das vezes o transportador não conhece isso. Ele simplesmente faz o desengate, está descoberto pelo seguro e não conhece. Ou muitas das vezes o corretor, às vezes, não informa para ele que existe essas possibilidades de análise por unidade, né? Sim, por isso que é importante o treinamento para ele entender e também ter um conhecimento ali de que se ele sabendo da operação dele, entendendo, ele consegue ter a operação na mão dele. Uhum. E aí consegue andar com eficiência com uma operação boa. Então, Vinícius, trazendo para o módulo de solicitação de monitoramento, que aí é a próxima etapa, né? Análise de perfil, checklist e solicitação de monitoramento. Qual que... rastreamento ali, né, do monitoramento. Então, que eu acho que é a principal, né? Porque assim, o que eu entendo na parte de gerenciamento disso? Você não cria uma viagem se não houver análise de perfil. Você não cria uma viagem se não houver checklist. Como que deve ser feito a parte de solicitação de monitoramento? A parte de solicitação de monitoramento ela acontece a partir de tudo isso que a gente já falou até aqui. Então, é um trabalho que vem um ligando ao outro, né? Então, começa ali através da apólice, que é gerada no PGR, que é gerada para a verificação do sistema. Aí vem a análise de perfil, aí vem o checklist para ver o monitoramento. Então, ali você vai adicionar as informações do veículo, do motorista que vai fazer a viagem, vai colocar a rota que ele vai fazer, o valor de mercadoria, o produto que é o mais de cliente para o cliente. Que é aí onde que entra a parte que você comentou, né? Tudo é a definição do produto. O produto que vai mostrar todas as regras da apólice. Exatamente. E aí tem os produtos excluídos que a gente comentou também, né? Aí entra essa etapa. Então, sempre focar nisso, né? Estou colocando o produto aqui. O produto que eu estou transportando, eu realmente estou seguro? Eu realmente estou coberto? Uhum. Vinícius, uma coisa que é bem bacana. Ainda dando diretrizes para o transportador. Muitas das vezes ele põe um aprendiz ou, de repente, alguém que não é da área de tráfego para criar essa viagem. E aí não tenha esse contato com o motorista. Quais erros podem acontecer nessa viagem se uma viagem não for criada corretamente? O principal erro é a rota. Vai gerar bloqueio durante a viagem. Porque aí você vai trazer um cara que não tem a expertise do momento. Ele vai gerar ali. Vai fazer cara crachá, né? Vai pegar uma rota cadastrada e vai pôr. Vai olhar aqui, eu acho que é essa. Mas não conversou com o motorista. É batata. Uma horinha. O motorista ligou, seguiu viagem, vai tocar a sirene, vai gerar um bloqueio quando ele parar. A gestora vai ligar para o motorista. O senhor está conduzindo. E aí? O que eu faço agora? Só que aí ocorreu outro erro. O motorista não recebeu o plano de viagem. Que é importante também. Que é importante. E hoje em dia existem várias ferramentas para enviar um plano de viagem para o motorista. Tem a SM, né? Que é enviada ali no WhatsApp do motorista. Já está moderno dessa forma. Já chega dessa forma ali no WhatsApp dele. Então ali quando chega no WhatsApp dele, chega para ele, né? A rota que ele tem,
cliente que ele vai, o produto que ele está transportando. Então, as paradas homologadas. Os postos homologados, então vem tudo especificado ali para ele seguir a viagem. Ok. Só que aí você coloca um cara que não sabe, que não entende, que não tem o conhecimento, que não foi treinado, não né? foi treinado, meu amigo. Daí agora a gente tem... é o famoso senta e chora, porque é do início ao fim a operação não vai rodar. A gente tem os dois lados da moeda, né? Você tem a pessoa que cria, que às vezes não tem conhecimento e faz da forma que aprendeu um dia. E você tem o condutor também, que às vezes não tem treinamento e não consegue captar essa informação, né? Essa linha cruzada, né? Por isso que precisa ter um treinamento pelo menos ali de 3 em 3 meses com operação, porque geralmente você troca motorista, tem uma troca de funcionário, e aí você vai se atualizando, e aí as dúvidas que o colaborador tem, às vezes alguém da equipe, a liderança não consegue tirar, a pessoa que vai ali treinar consiga tirar e entender. Vinícius, até bem importante para o transportador, né? Vamos entrar bem na parte lógica do processo de criação de SM. Na parte administrativa, você já comentou, são pontos bem importantes. A pessoa que está sendo treinada, ela tem que já conhecer a cara do sistema que ela está imputando essa viagem. Ela tem que colocar as informações corretas. Por que eu vejo muito acontecendo nos transportadores? Às vezes a pessoa talvez não tenha sido treinada ou não prestou atenção no treinamento em si. Ela vai e coloca lá, placa do cavalo, AA000. Placa da carreta. Aí foi, deu tudo certinho, ficou verdinho, maravilha. Placa da carreta, BBB11. Só que no momento deu erro. Ela fala, poxa, essa placa deu erro. O que eles normalmente fazem? Falar, essa deu erro, eu sei uma que não dá erro. Imputa essa outra informação só para passar na criação da SM. Isso, qual que é o risco de acontecer isso? Deles simplesmente colocar uma informação que não é da viagem no momento. Vai monitorar um veículo que não está na viagem, automaticamente vai gerar um bloqueio e a perda de seguro. Simples batata, assim. É batata. É você pedir para dar errado de primeira. Já de primeira já tá errado aí. Vinícius, isso acontece muito em toda transportadora também. Só que aí eu vou te falar o que vai acontecer. Se não tiver um checklist, vai barrar. Vai barrar. Vai conseguir gerar isso. Mas aí vamos supor. Aí menos mal. Acontece agora, ainda. Se tem o checklist. Acontece muito, né? Aí o cara tem que sentar e orar para dar certo do início ao fim a viagem. Não, porque eu falo assim, ó. Às vezes, eu já vi muito acontecer isso. Mas acontece do quê? O cara iniciou a viagem. A GR monitorando, a GR vai saber. Mas a carreta é complicado. Por que eu tô te falando isso? Entender. Aonde que eu vejo, às vezes é por simplicidade, mas acaba virando um erro crítico. Não, sim. A pessoa que normalmente gera a viagem, ela conhece toda a frota. Ela sabe os cavalos que estão disponíveis, as carretas que estão disponíveis. Porém, o engate em si, na identificação, vai a responsabilidade de quem criou a viagem. E ela sabe uma carreta que está com o checklist feito, está em dia, está com a mesma tecnologia, porque aconteceu já. Muitas das vezes eu ver transportadores engatando um cavalo com uma tecnologia e a carreta com outra. Porém, a tomada não dá um encaixe perfeito, não dá a comunicação. O erro mais crítico que a gente vê é essa facilidade, é o jeitinho brasileiro, é o famoso jeitinho brasileiro. Ah, com essa não foi, eu vou usar uma que eu sei que passa. E aí é no jeitinho brasileiro que acontecendo ali o sinistro, né? Ou de roubo ou de acidente, e na hora que vai bater ali que o perito chega. O auditor, né? Chega lá e falou, mas não é nem a carreta do sinistro. Aí você segura a bronca. Exatamente, aí você causa um prejuízo muito grande, né? Uma coisa que eu vejo acontecer com força, que também é por falta de treinamento em si. Fez todo o processo certinho, usou o cavalo correto, usou a carreta correta, usou o proprietário e o motorista correto, porém chegou no perfil de segurança, escolheu o primeiro que tinha. O que vai mudar? É um ponto que sempre frisei bastante no treinamento. Né? Fizemos tudo certinho. Até aqui. O perfil de segurança é o que vai mandar no decorrer da viagem. Exatamente. Aí a pessoa vai selecionar o perfil. Até por facilidade, né? Porque ele sabe que vai passar. Bitrem. Operação bitrem. Ele coloca a operação na prova. Sendo que tem o perfil bitrem. Exatamente. Mas é assim, por isso que eu falo. O transportador que está nos assistindo, muitas das vezes, ele não tem o conhecimento ou não passou para o seu time, ou a liderança mesmo não conhece. O que é o perfil de segurança? É a configuração relacionada ao tipo de produto e limites.
O que acontece? Você tem um limite geral, que é de 0 a 1 milhão. E para café, por exemplo, transportar café que é de 0 a 30 mil. E aí, muitas das vezes, você tem 40 mil numa carreta, quando seleciona o perfil correto, café, ele vai restringir. Ele fala, não, você não pode carregar. E aí, o que normalmente as pessoas, né, o ser humano faz? Esse aqui não liberou, põe o geral que libera. E cadastro geral. Automaticamente vai tirar todas as regras de seguro e o transportador se tornará responsável por essa viagem. Exato. E aí, no roubo, o que aconteceu? Quem gerou SM? Exatamente. Aí vai sobrar para o corretor administrar todo esse problema. Então, eu acho que no treinamento, até isso, né? Quanto mais focado nos detalhes... Exato. É cada processo, né? Para você ter uma operação boa, você precisa entender de processos. Então, a gente começa do processo da policy, vem da análise, vem do checklist para chegar no monitoramento. E até o fim da viagem tem processos a ser cumpridos. Né? A gente sabe das obrigações. O motorista tem que cumprir ali, né? Com as macros enviadas, até mesmo para ajudar ele também. Hoje, né, já falando de jornada de trabalho. Então, ele vai ter que mandar o início de jornada, a parada da refeição, que é o início da viagem juntamente. Então, no decorrer, tudo é processo. Passar o fim de viagem só quando ele estiver realmente vazio. Exatamente. Então, tudo é processo. Que é muitas das vezes, é por isso que eu falo, o treinamento ele é dois lados da moeda, né? Todos esses riscos que o administrativo pode cometer de erros ou burlando o processo para tentar facilitar a criação da própria SM sem o conhecimento das regras ou do que o motorista vai passar pela viagem, como também o condutor, né? Exato. E aí, como que eu consigo entender o processo? Se eu não sei os processos que eu preciso. Tempo. Exatamente. Aproveitar que tem ali alguém para te ensinar, te explicar, sentar, entender o processo a processo, para você colocar em prática. Tem interesse, né? Tem interesse. A partir do momento que você demonstra interesse, fica mais fácil para você entender, e aí você consegue trabalhar. Então vamos lá. Você consegue trabalhar em conjunto com a corretora, com a gerenciadora, e aí a transportadora. E aí forma o triângulo. E aí a operação anda bem. Exatamente. Mas assim, o que eu vejo muito transportador é que não disponibiliza o colaborador para ter essa atenção especial no treinamento ou realmente tirar dúvida. Tem muito transportador que fala assim, ó, faz lá para você imputar informação no sistema. Mas quais as dúvidas? Olha para você ver. Só nessa parte, a gente já falou de dados do motorista, dados do veículo, do conjunto, né, cavalo e carreta, dados do proprietário, tipo de produto, tipo de regra de seguro. Exato. E trazendo para o lado do motorista, será que o motorista realmente está apto a usar o teclado do caminhão? Será que está fácil ali para ele o uso dessas macros? E aí vem essa questão de entender o lado do motorista. Eu falei da questão no começo. A gente ensinava o motorista o que é a pólice de seguro, como ela funciona, e aí, por final, a gente vem com o treinamento de macro, né? Para ele entender ali, de acordo com a tecnologia que tem no veículo, o que ele precisa fazer. Que são diversas hoje em dia, né, no mercado. São diversas tecnologias do mercado, e cada vez inovadoras, né? E aí, explicar para ele que ele precisa se adaptar com aquilo. Mas não é simplesmente eu mandar um manual para ele e falar, faz aí, te vira. Não é. Porque assim, ó, você separar o que eu vejo muito hoje, Vinícius? No mercado, muitas das vezes, o próprio condutor, ele já tem o dia todo para pensar. Então ele já sabe os locais que recebe sinal pela tecnologia, ele sabe os locais onde ele pode dar parada e não, às vezes, está no local de entrega. Olha o conjunto de importâncias do treinamento bem feito para quem está analisando ou criando essa viagem, ou até para o próprio motorista, né? A importância de dar o início de viagem, parada, pernoite, até acidente em si. Olha a quantidade de instruções para esse treinamento ser algo que o motorista consiga trazer para o dia a dia dele. Por quê? A gente também tem as questões de treinamento do motorista um pouco mais velho, um motorista mais tecnológico, um motorista que às vezes, muitas vezes nem conhece. E aí, como que é essa parte desse treinamento, né? Sim, e eu sempre abordava com o quê, né? A gente vai fazer um bate-papo hoje. Quero entender, hoje, qual que é as dificuldades que vocês têm? Aonde que está o bloqueio, né? Onde que acontece o bloqueio? Será que o bloqueio realmente está acontecendo? É o operador que está te bloqueando? Não é o operador. É explicar para ele como que funciona a operação. Então, a partir do momento que o senhor abriu a porta, sem passar uma mão, imagina um bloqueio, porque é sistema. Ou dependendo do local que ele está parado. Exato, é sistema.
vai gerar um bloqueio, vai gerar uma acidente. Agora, se você passar macro, não vai te cobrar. Se você cumprir ali com o horário de pernoite, não vai cobrar. Se o local for apropriado. Né? Exatamente isso. Se for um posto homologado, não vai cobrar. Então, até nesse ponto. Tudo isso. Esse negócio, esse ponto que você falou, posto homologado. Muitas das vezes o motorista ou até o próprio transportador, ele não é treinado para saber o que é um local homologado. Por exemplo, a principal dúvida que eu sempre participei junto com esses parceiros: é possível o motorista ser homologado comparado em residência? Não, é certeza. Até os próprios corretores falam, né? Não tem lógica. Até porque não tem lógica. A explicação de não poder parar em residência não é porque a gerenciadora é ruim e a pólice é ruim. É que na residência, muitas das vezes, não é apropriado o local de parada. Pô, Júnior, mas o condutor tem uma garagem fechada, tudo certinho. Porém, ele está com o produto, está com a viagem rastreada e as vias locais é monitorada, tem acesso de câmera, tem segurança 24 horas. Então, por isso que Exatamente. A dúvida sempre Vai seguir todas as regras que estão pedindo na pólice? Exatamente. Então, por que muitas das vezes o posto é homologado como local seguro? Porque o posto está próximo à rodovia da viagem criada, ele tem uma abrangência maior, fácil acesso, ele tem câmeras, ele tem muitas das vezes segurança armada. Então, olha o contexto de segurança que é criado para um posto ser homologado. Obviamente, existem postos que tem tudo, quase tudo isso, porém, não tem câmera, não dá ativo. Por isso que existe a homologação, essa é a palavra, né? Homologação. Exatamente. Então, isso. A gente já tira um pouco da dúvida por que não pode parar a residência. E um ponto legal. Tem muitas questões do que o motorista, mas um posto tal que é bom, mas não é homologado. Por quê? Histórico de sinistralidade. Exatamente. Olha para você ver o quanto que a gente abre essa inteligência. E são inteligências que um treinamento bem feito acaba retransmitindo, né? E até um contexto de perguntas e respostas. Essas informações para eles, e aí eles entendem que não tem ninguém, como eles dizem, né? Vocês são chatos. Não tem ninguém chato no processo. E sim. A intenção não é bloquear, né? A intenção é garantir a viagem. A gente quer que o senhor chegue em segurança, finalize tudo certinho e dê tudo certo. Não é questão de ser chato, são processos a serem cumpridos durante a viagem. Ainda trazendo no contexto um pouco, ainda como a gente comentou, né, de todo esse histórico desse ciclo, o transportador ele tem que ficar muito atento, né? O que ele contratou? Ele contratou viagens, o preço pela viagem, ele contratou um conjunto de viagens no mês, ele contratou um limite, tem limites e excedentes, existe tudo isso numa forma de contrato, né, Vinícius? Sim, tem tudo isso no formato contrato mesmo, explicando. Então, quando ele contrata, ele vai saber ali o valor que ele vai pagar por viagem, tem a questão do veículo fixo, a questão do valor da consulta em conjunto. E muitas das vezes o transportador não confere todo esse processo, não chega a fatura, né? Aí vem a dor de cabeça, minha fatura veio assim, ninguém me explicou. Aí que muitas das vezes acontece. Eu já vi muitos problemas como esse, por exemplo, a gente fala que o motorista não pode dar fim se ele não esteja na entrega final, mas muitas das vezes o transportador tem 3 bases, uma no meio do percurso. O motorista vai até essa base e finaliza a viagem. Aí, se ele está pagando por viagem, o que acontece? Quando ele cria uma nova para o destino final, ele paga 2 viagens como ele poderia colocar na uma só, um local parado. Um SM só, mas com uma parada. Exatamente. Então, óbvio para você ver o nível e o entendimento que o treinamento bem focado, bem em conjunto com a pólice seguro e corretor, traz benefícios financeiros, traz benefícios de operação, traz uma vida melhor para o próprio condutor, né? Que muitas das vezes está ali na rua e não tem toda essa bagagem ou esse conhecimento de uma totalidade. Exatamente isso. E hoje a gente tem, né, algumas empresas de consultoria sobre isso, né? Que vão lá, fazem treinamento, acompanham o transportador na operação no dia a dia. E é importante o cara ter ali a gerenciadora que faz o treinamento, nem que seja de 3 em 3 meses, porque querendo ou não, o conhecimento ele ajuda, ele é libertador. Você vai entender, você vai conseguir trabalhar em conjunto, a operação fica mais leve. A partir do momento que você entende o processo, você começa a entender, né, que não é só cobrança. Cobrança. Você também pode cobrar, você também tem seu direito como transportador, e por aí vai. Sua responsabilidade. Exatamente isso. E eu já ia acabar de falar, pô, Vinícius, manda pra gente aí
um fechamento para esse conteúdo desse episódio, eu acho que é bem isso. Acabei mandando. É o que a gente precisava ouvir, né? É o a gente conhecendo o processo, deixando fica a vida de todo mundo mais fácil, né? O transportador para poder cobrar da gerenciadora, a gerenciadora para cobrar. A gente conhece a operação, a gente conhece o processo, a gente entende o que é o gerenciamento de risco. Você tem o direito e o dever ali de cobrar a gerenciadora, a corretora também. Ó, eu estou analisando aqui, eu preciso mudar isso. Então, com o conhecimento nos processos, você consegue criar isso e aperfeiçoar e ter uma operação boa. Saudável, é possível ter essa operação saudável. Hoje em dia, principalmente com a parte de tecnologia, né? Facilita muito a vida de todos, né? Tanto do condutor, quanto da operação, quanto da empresa, né? A saúde financeira. Da parte do RH ao motorista, você vai ter todo mundo ali junto com você, feliz, tudo certinho, vamos que vamos. É isso aí, Vinícius. Eu agradeço a participação do Vinícius, acredito que tem muitos outros temas que você consiga contribuir com a gente. Esse nicho de gerenciamento de risco é muito maior do que a gente espera. A gente vai ter vários desses episódios falando de apólice seguro, falando de PGR, falando de tecnologia e por aí. A gente já te deixa convidado aí a trazer mais conteúdo pra gente. Combinado. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço.